Segunda carta aos Coríntios, e depois Colossenses capítulo número 2, estaremos lendo também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você aqui nesta noite. Estava eu orando ao Senhor e uma expressão de Paulo me chamou a atenção, e eu tenho aqui algumas coisas da parte do Senhor para passar para você nesta noite, mas eu quero que você esteja bem atento àquilo que Deus vai falar com você. Diga para quem está perto de você: Deus hoje vai falar com você nesse lugar. Deus hoje vai falar com você nesse lugar. Mais uma vez Deus vai falar com você nesse lugar. Deus vai falar com você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Vamos começar do 1 e vamos até o 5. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova, que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para que convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, somos gratos por mais uma noite. Quantos gostariam de estar recebendo a bênção de poder te cultuar na noite desse dia? Estou declarando que teremos à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode desocupar as suas mãos e pode dar o melhor aplauso a Ele. Mais uma vez, o adore! Seu assento, por gentileza, me dê alguns minutos da sua atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma preocupação entre nós, que por mais que não desejamos externá-la, mas esta preocupação permeia entre nós, o povo de Deus, em especial entre os pastores de ovelhas. Estamos vivendo um tempo em que o enfraquecimento espiritual tem tomado a vida de muitas pessoas. Nunca vimos tanta gente desanimada, nunca vimos tanta gente desfalecida como nesses dias. Nunca vimos tanta gente sem expectativa. Nunca vimos tanta gente engavetando seus sonhos como nesses dias. Não há mais pelas ruas uma expressão de vitória. Há pessoas que você vai saudar e elas não te respondem.
Ontem, ou melhor, sexta-feira, eu até falei com o apóstolo, quando nós estávamos descendo do monte, e quando os servos de Deus passavam uns pelos outros, havia uma alegria muito grande na saudação. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Os servos do Senhor tinham alegria em saudar uns aos outros. Hoje, alguns não têm não somente a alegria, mas perderam a força. Mas eu quero dizer a esta amada igreja, na noite desse dia, o teu Cristo vive. O teu Redentor está vivo. O Senhor da tua salvação permanece em pé diante de ti. Aquele que morreu na cruz na sexta-feira, ressuscitou no domingo, e te disse: se crês, verás a glória de Deus na sua vida. Diga para quem está perto de você: fica firme, suporta mais um pouquinho, logo isso vai passar, e a glória de Deus será maior na tua vida. O tempo da vergonha está passando, eu profetizo. O tempo da derrota está passando, eu profetizo. O tempo da tristeza está passando, eu profetizo. O tempo da batalha da dor está passando, eu profetizo. Deus está vindo, Deus está vindo. Um novo tempo para a sua casa, um novo tempo para a sua família, um novo tempo para o seu trabalho, um novo tempo para o seu ministério. Fica firme, segura nas mãos do Senhor, porque Ele é capaz de mudar a tua sorte. E esta é a preocupação. Muitos estão perdendo a fé, não estão conseguindo identificar mais, responder a esta pergunta de Paulo: Cristo está em vós? Paulo é alguém que tem autoridade para fazer esta pergunta, porque lá em Filipenses, no capítulo 4, ele registra a igreja de Filipos: eu sei passar por necessidade, eu sei passar por privações, eu sei passar por açoites, eu sei passar por perseguições, também sei passar por fartura, também sei passar por abundância. Uma coisa eu sei, que eu posso todas as coisas em Cristo, porque quem está nele é Cristo, e o Cristo que está nele está em mim, está em você. Então levanta a tua mão e diga: eu posso todas as coisas naquele que a mim fortalece. Quem me fortalece não é o dinheiro, quem me fortalece não é o alimento, quem fortalece o meu espírito é a presença de Cristo. Trabalho, cor, perna. Maria e Marta tinham esta convicção: mestre, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu estou, eu cheguei, e ele não está morto, ele dorme. Lázaro, eu cheguei, sai para fora, sai para fora, sai para fora, porque eu estou em você, e quem eu estou não morre, viverá para sempre. Não podemos entregar os pontos. A tua dor não vai te parar, esta luta não vai te deter, as privações não vão impedir do agir de Deus em tua vida. Essa doença não será o teu fim, eu profetizo. Receba aí, é para a glória de Deus, é para testemunho, é para manifestar o poder de Deus na tua vida, e é para vergonha de Satanás. Mas é uma questão que Paulo traz à igreja de Corinto,
E é interessante que a igreja de Coríntios, ele interroga, mas a igreja de Colossos, ele afirma, dizendo: Cristo está em vós. Há uma convicção, há uma certeza, e esta convicção e certeza nos é ensinada pelo livro, a carta aos Hebreus, quando o autor diz que a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Eu espero, e o que eu espero pela fé eu já vejo, e o que eu espero pela fé eu já gero, e o que eu espero pela fé eu já vivo, e o que eu espero pela fé eu já glorifico e adoro, porque eu sei que Ele, Deus, vai fazer na minha vida. Então hoje eu quero aqui ser profeta para você e te dizer: Deus vai te levantar. Me ajuda, fala isso para alguém: Deus vai te levantar. Me ajuda aí, não diga: Deus vai te levantar no nível maior do que você está, numa promoção maior do que você está. Deus vai mudar o teu cativeiro. Se você crê, você vai ver a glória. Se você crê, você vai receber a unção, e o diabo está repreendido. Ele não vai te tocar. Por quê, apóstolo? Porque você é de Deus. Quem é de Deus, levante a mão. Sabe o que a Bíblia manda lhe dizer, 1 João capítulo 4, que os que são de Deus, o diabo não? Então olha para quem está perto de você e diga: fica tranquilo, isso vai passar. Quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Você nem tampouco pode tocar, quanto mais ele não poderá destruir, derrotar. Nesta tarde buscava eu ao Senhor e orava por vós e pedia ao Senhor uma palavra, e o Senhor me trouxe esta palavra, e o Senhor está trabalhando pelos que estão cansados, e vai se cumprir a palavra do profeta Isaías: Deus dará força aos cansados. Vai se cumprir a palavra do profeta Isaías: Deus dará força aos cansados. Tem gente que você olha para ela, mas não identifica, não consegue diagnosticar o que a alma está vivenciando, porque o rosto não está demonstrando, porque o penteado não está demonstrando, porque as vestes não estão demonstrando, não está exteriorizado, não é nada externo, é interior, é internalizado. Mas eu quero dizer o que Deus está dizendo hoje: o que o homem não vê, eu vejo, o que o homem não pode, eu posso, o que o homem não resolve, eu resolvo, o que o homem não vive, eu vivo, o que o homem não transforma, eu transformo. Tem gente que está sentado do teu lado, você não tem ideia da tempestade que está passando, você não tem ideia do caos que está vivendo, mas há uma coisa em comum entre nós: não são as lutas, porque cada um leva a sua cruz. A tua está pesada. Quem está com a cruz pesada, levante a mão. Não queira trocar com quem está do teu lado. Você vai correr para pegar a sua de volta. Há uma coisa em comum: a fé. Nós cremos. Levante o teu dedo e diga: eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, além do que eu peço, além do que eu preciso, além do que eu espero. Eu creio, Deus vai me surpreender. Está saindo de uma fase caótica, de uma fase
Satanás conseguiu entrar dentro dela e criar uma situação de vergonha, de vexame. As portas desta igreja quase fecharam, os cultos quase cessaram. Satanás já estava cantando o hino da vitória, mas Deus se levantou. Eu vou dizer novamente, Deus se levantou. E quando Deus se levanta, o inferno tem que recuar. E quando Deus se levanta, ela vai para a nossa. Deus vai se levantar na sua casa, Deus vai se levantar no meu casamento, Deus vai se levantar, Deus vai se levantar. Todo programa de derrota que o diabo elaborou para a tua vida vai cessar. Está cancelado, diga comigo, está cancelado, Satanás. E o teu programa de derrota contra a minha vida está cancelado, Satanás. Porque Deus se levantou e eu Paulo está falando a uma igreja espiritual, mas feita por homens. Paulo está falando a uma igreja espiritual, mas uma igreja feita por carne como nós, por almas, sentimentos. Aquele povo perdeu a força, aquele povo perdeu a alegria, aquele povo perdeu o ânimo. A credibilidade desta igreja está sendo restaurada. O povo já não está crendo como antes. Há muitas incertezas, como nos dias de hoje, há muitas incertezas. Eu saía da minha casa hoje e Deus me mostrava alguém e dizia: este já está contaminado pela fraqueza dos outros. Mas o Senhor já preparou um momento de um encontro entre eu e essa pessoa. Eu quero dizer o que o autor aos Hebreus nos declara no capítulo 12. Ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tire os olhos do homem, tire os olhos das fraquezas humanas, tire os olhos das adversidades, tire os olhos das lutas da vida. Olhe para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus se levanta, quem olha para Jesus avança, quem olha para Jesus conquista, quem olha para Jesus permanece em pé. Diga eu. Glória a Deus, tem 5 pessoas aqui. Diga eu. Aumentou, tem 10 pessoas aqui. Diga eu. Continuarei olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não importa o que os homens se façam, não importa como os homens se comportem, o que importa é que você tem uma aliança com Cristo, uma aliança com Jesus Cristo. Sabe o que me faz permanecer firme nesses 30 e poucos anos de evangelho? Porque eu nunca olhei para o homem. Aliás, a única vez que eu olhei para o homem e pensei em me desviar, Deus é tão bom que eu morava em Campo Serviço, eu estava lá no Espírito Santo em Marataízes. Foi a única vez, por uma ofensa que me fora feita diante de muitas pessoas, e eu, novo convertido, não tinha 6 meses. Deus é tão bom, era no retiro de carnaval. E Deus inverteu, me ensinou. Quem me ofendeu teve que receber um pedido de perdão da minha parte, que Deus mandou ainda pedir perdão. Você vai entender um negócio desse? E dali em diante eu aprendi uma coisa, que eu tenho que olhar para Jesus. Os meus olhos estão fitos em Jesus. O meu foco é Jesus. Então olha para o teu irmão, não se preocupe, diga para ele, não se preocupe, porque eu não estou olhando para você, eu estou olhando para Jesus.
Diga para ele: a minha função não é te abater, a minha função é te levantar. A minha função não é te destruir, a minha função é reconstruir você, é restaurar você. Um ao outro ajudou, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Estamos vivendo um tempo das incertezas, em que as pessoas estão decidindo se voltam para a igreja ou não, se continuam servindo a Jesus ou não. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não sabem mais o que querem, não há mais convicção. 25 anos de casado, ainda está perguntando: será que eu casei com o homem certo? 30 anos de casado, será que eu casei com a mulher certa? Meu filho, se não casou com essa certa, morre logo do céu. E saiba de uma coisa: que lá no céu é você não vai casar mesmo, porque lá você está em casamento. Será que esse é o meu ministério? 30 anos no ministério e ainda não tenho entendimento da vontade do Senhor. Será que essa é a igreja que Deus tem para mim? Já está 30 anos na igreja, ainda está em dúvida se essa é a porta que Deus abriu para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O meu Deus não é Deus de confusão. E não gosta de gente confusa. E não dá compromisso, não faz aliança com gente inconstante. Deus olha para a terra e procura pessoas que querem fazer aliança com Ele. Eu sou uma dessas pessoas. Tem mais alguém? Quando Deus olha para a terra e encontra um varão que sabe o que quer, ele diz: esse é o meu ungido. Quando Deus olha para a terra e encontra uma varoa que sabe o que quer, essa é minha ungida. Esse vai para onde eu mandar. Esse faz o que eu enviar e eu mandar fazer. Paulo está questionando. Vocês, igreja de Corinto, sabem quem está em vocês? É Cristo que está em vocês. O Senhor tem me falado acerca da igreja que eu pastoreio. Estou amadurecendo a minha igreja. E te quero em um ministério de maturidade. Não é oba-oba. Não é movimentos. É comprometimento comigo. É crescimento na minha presença. É descoberta da minha vontade. E é obediência no meu comando. Essa igreja está mudando. Estamos já partindo para a fase adulta da igreja. Saímos da infância, entramos na adolescência, vamos para os 17 anos, daqui a pouco 20, 25, 30, se Jesus não voltar, 40 não vou estar mais aqui talvez, mas se Jesus não voltar, esta igreja será uma igreja forte, consolidada, firmada na palavra, e testemunho, e de gente séria, servindo ao meu Filho poderoso. Cristo está em vós? Esta é a pergunta que confronta a igreja de Corinto e leva esta igreja para uma postura de comprometimento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque quando Cristo está em nós, nós declaramos que nada vai nos afastar dele, nem a morte poderá nos afastar de Jesus, as tribulações não nos afastarão de Jesus, as lutas não nos afastarão de Jesus. Ah, meu irmão, você não vai se afastar de Jesus por causa das frustrações com alguém, por causa das decepções com alguém. Eu quero te dizer que quem te salvou foi Jesus Cristo, quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo, quem derramou o sangue para a tua vida foi Jesus Cristo. É uma
palavra simples, não é uma palavra tão teológica, mas de confronto e de confirmação da fé para todos nós nesta noite. Paulo vai declarar, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos à vista destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos versículos anteriores, especialmente no versículo 28, vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até as ruins, todas, até as dolorosas, todas, até as negativas, todas, até aquelas que enfraquecem, todas, até aquelas que te desanimam, todas, até aquelas que contrariam o contexto da promessa de Deus na tua vida, todas as coisas te fortalecem. A questão não são todas, a questão é saber que você vai passar por todas as coisas, por todas as situações, mas Cristo vai estar em você. Perdoe a redundância da palavra, Cristo vai estar em você, ou seja, Ele estará em você na aflição, Ele estará em você na perseguição, Ele estará em você na dor, Ele estará em você na tristeza, Ele estará em você na frustração, mas também estará em você no tempo de repouso, no tempo de refrigério, no tempo de conforto, no tempo de alegria e no tempo de vitória. Todas, em todas estas coisas, levanta a sua mão, porque Paulo vai declarar depois lá no versículo 37, em todas essas coisas nós já somos mais. Levante a mão agora. Em todas essas coisas, nós em Cristo já somos mais. Aleluia. Cristo está em vós. Quando o casamento está em crise, Cristo está em vós quando a porta fecha, Cristo está em vós quando a doença chega, Cristo está em vós quando o adversário se levanta, Cristo está em vós quando a fé é esmorecida, Cristo está em vós quando nada diferente acontece, Cristo está em vós quando falta força. Jó nos responde: eu sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos será frustrado. Aleluia. Você pode aplaudir ao Cristo que está em vós. Aplauda ao Cristo que está em vós.